Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre aquele botãozinho no painel que todo mundo conhece, mas que, nossa, como gera dúvida, hein? O pisca-alerta. Chegou a hora da gente entender de uma vez por todas quando usar essa luz do jeito certo e, claro, ficar bem longe de uma multa. Pois é. Pensa naquela situação. Cai um toró, a visibilidade fica péssima. Qual é a primeira reação de muita gente? Ligar o pisca-alerta. Ou então naquele trânsito de cidade grande, aquele anda e para. A mesma coisa, né? Muita gente aciona o pisca-alerta achando que está sinalizando, que está fazendo o correto. Mas será que está mesmo? Essas são aquelas dúvidas clássicas que podem acabar pesando no bolso. Bora ver o que a lei de verdade fala sobre isso. Para entender o pisca-alerta, não tem essa de eu acho que. A regra é bem clara, tá lá na lei. A infração por usar errado tá no artigo 251 do Código de Trânsito. Mas olha que interessante, é o artigo 40 que dá a letra, que explica direitinho em quais situações a gente pode e deve usar. E tá aí, ó, direto da fonte. O texto da lei é super simples e direto. Basicamente, são só duas situações. A primeira, em imobilizações ou situações de emergência. E a segunda, quando a sinalização da via mandar usar. Guarda bem essas duas regras, porque tudo que a gente vai conversar aqui parte delas. Beleza, já sabemos a regra. Mas e se a gente quebrar essa regra? O que acontece? Não é só uma questão de ser um bom motorista, não. Usar o pisca-alerta fora de hora é infração de trânsito e tem consequência, viu? A descrição oficial do erro, sabe o que está escrito lá na multa, é exatamente isso. Usar o pisca-alerta fora daquelas duas situações que a gente acabou de ver. Ou a imobilização e emergência, ou é quando a placa manda. Não tem meio termo, não tem desculpa. Se não for um desses dois casos, tá errado. E qual o tamanho da bronca? Bom, a lei classifica essa infração como de gravidade média. Isso já coloca ela num patamar que exige atenção, porque as penalidades vão bem além de um simples puxão de orelha. E a consequência mais direta, aquela que a gente sente primeiro, é a multa. Uma penalidade financeira que vai direto para o bolso. Nesse caso aqui, não tem retenção do veículo nem nada do tipo. Não, a punição pelo uso errado é no dinheiro mesmo. E não para por aí. Além da grana, vem a pontuação na carteira. Por ser uma infração média, são 4 pontos na CNH. 4. Pode não parecer muito, mas vai somando com outras infrações para ver o problemão que isso pode virar. Então fica a pergunta: vale a pena arriscar tudo isso por um costume que, no fundo, tá errado? Certo, já falamos bastante do que não pode e do porquê. Agora vamos virar a chave. Vamos focar no que é certo. Vamos detalhar bem aquelas duas situações em que usar o pisca-alerta não só é permitido, como é a atitude correta a se tomar. A primeira situação é a tal da imobilização. Que nome é esse, né? Mas é bem fácil de entender. Pensa assim, é uma parada rapidinha por causa de alguma coisa do próprio trânsito. Por exemplo, parar na faixa para um pedestre atravessar. O carro parou por um instante, certo? Nesse caso, ligar o pisca para avisar quem vem atrás é permitido e, mais importante, é seguro. A segunda situação é a emergência. E aqui, pessoal, o papo é bem mais sério. O carro quebrou, furou um pneu e o carro está parado no acostamento? Ou pior, no meio da pista? Isso é uma emergência. O carro parado vira um obstáculo perigoso e o pisca-alerta vira sua principal ferramenta para avisar todo mundo e evitar um acidente grave. Com as regras principais bem entendidas, vamos para a vida real, né? Para aquelas situações do dia a dia onde a maioria se confunde. É hora da gente analisar os erros mais comuns e também aquelas exceções que todo mundo que dirige precisa saber. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, o que gera multa está o erro clássico, o campeão de todos. Andar com um carro com pisca-alerta ligado porque está chovendo ou tem neblina. Isso, gente, além de errado, é muito perigoso. Sabe por quê? Porque com pisca-alerta ligado, a seta de direção para de funcionar. Como é que se avisa que vai mudar de faixa? Não tem como. Isso confunde todo mundo. Então a regra de ouro é: pisca-alerta é para veículo parado. E ó, tem mais uns detalhes importantes para ficar de olho. Sabe aquelas vagas de curta duração, tipo de farmácia ou padaria? Se a placa mandar, o uso do pisca-alerta é obrigatório. Mas, muita atenção, ligar o pisca-alerta não é um passe livre para parar em fila dupla ou em qualquer lugar proibido, hein? Isso aí é outra multa. E para fechar, não vamos confundir as coisas. Piscar o farol alto e baixo para avisar de alguma coisa na pista é outra história, outra infração. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ufa, foi bastante informação, eu sei.
Pra gente amarrar tudo e não sobrar nenhuma dúvida, que tal um guia rápido, um jogo rápido de pode ou não pode para situações mais comuns que a gente enfrenta por aí? Então vamos lá, bem direto ao ponto. O carro quebrou na via? Sim, permitido, é uma emergência clara. Parou para o pedestre atravessar? Sim, permitido, é uma imobilização. Tá dirigindo debaixo daquela chuva forte ou neblina? Não, proibido, o carro está em movimento. Quer agradecer aquela gentileza no trânsito? Não, proibido, um joinha com a mão funciona melhor. E parou naquela vaga de curta duração que tem a placa avisando? Sim, aí é obrigatório. Depois desse nosso papo, a regra fica bem mais clara, não fica? No fim das contas, o objetivo do pisca-alerta é um só: comunicar perigo ou uma parada necessária. Usar do jeito certo é muito mais do que só evitar uma multa. É deixar o trânsito mais seguro para todo mundo que está na via. Federais do Ensino, um papo melhor para o mundo melhor. Este conteúdo foi produzido por J. Nascimento. E aí, gostou deste conteúdo? Se ele foi útil, já sabe, deixa aquele like e segue a gente nas redes sociais. O apoio de todo mundo é o que nos move a continuar trazendo informação de qualidade para a gente ter um trânsito cada vez mais seguro. Muito obrigada e até a próxima!